Os 3 tipos de ritual satânico. Há 3 tipos de cerimônia incorporados na prática da magia satânica. Cada um deles corresponde a uma emoção humana básica. O primeiro podemos chamar de ritual do sexo. Um ritual do sexo é o que comumente se conhece como feitiço de amor ou fascinação. O propósito em realizar um ritual de tal modo é criar desejo por parte da pessoa que você deseja ou convocar um parceiro sexual para a satisfação dos seus desejos. Se você não tem uma pessoa específica ou um tipo de pessoa em mente suficientemente forte para causar diretamente o sentimento sexual culminando em orgasmo, você não logrará êxito na realização de um trabalho bem-sucedido. A razão para isso é que mesmo se o ritual tenha sido por acaso bem-sucedido, que benefício ele lhe traria se você não pode levar vantagem de sua eventual oportunidade em virtude da falta de estímulo ou desejo? É fácil confundir encantamento para suas segundas intenções e lançamento de feitiço para satisfazer seus desejos sexuais. O encantamento para autoengrandecimento, quando acompanhado pela cerimônia mágica, recai na categoria de ritual da compaixão ou da destruição, ou, possivelmente, em ambos. Se você quer ou necessita algo de tal modo que está triste ou sente muita angústia sem ele, e pode obtê-lo através do uso de glamour ou encantamento, sem causar dor a outra parte. Então isto deveria incorporar um ritual de compaixão para incrementar seu poder. Se você deseja encantar ou apanhar uma merecida vítima para seus propósitos próprios, você deveria empregar um ritual de destruição. Tais fórmulas são para ser bem seguidas, pois aplicar o tipo errado de ritual em direção a um resultado desejado pode trazer problemas de natureza complicada. Um bom exemplo disso é a garota que se encontra aborrecida por um pretendente implacável. Se ela tem feito pouco para encorajá-lo, então deveria reconhecê-lo como o vampiro psíquico que é e deixá-lo fazer seu papel masoquista. Se, contudo, ela tem encantado ele frivolamente, dando-lhe todo encorajamento e então descobre-se como sendo estável objeto de desejo sexual. Para seu grande desânimo, ela não pode culpar a ninguém a não ser a si mesma. Assim, exercícios são somente auxiliadores do ego, nutridos de uma doutrina de negação do ego que faz esses pequenos encantamentos necessários. A satanista tem suficiente vigor de ego para usar encantamentos para sua própria gratificação sexual ou para obter poder ou sucesso de uma natureza específica. O segundo tipo de ritual é o da natureza compassível. O ritual da compaixão, ou sentimento, é realizado com o propósito de ajudar aos outros ou a si mesmo. Saúde, felicidade doméstica, atividades empresariais, sucesso material e proeza acadêmica são algumas das situações envolvidas pelo ritual da compaixão. Poderia ser dito que esse tipo de cerimônia poderia recair ao reino da caridade genuína, tendo em mente que a caridade começa em casa. A terceira força de motivação é a da destruição. Trata-se de uma cerimônia realizada em virtude de raiva, aborrecimento, desprezo, desdém ou, simplesmente, ódio manifesto. É conhecido como praga, maldição ou agente destruidor. Uma das grandes falácias acerca da prática do ritual mágico é a noção de que alguém deve antes acreditar nos poderes da magia para conseguir ser ferido ou destruído por eles. Nada poderia estar mais distante da verdade, pois as vítimas mais receptivas das maldições sempre foram os grandes zombadores. A razão é espantosamente simples. O indígena não civilizado é o primeiro a correr até o pajé ou xamã mais próximo quando sente que uma maldição foi lançada sobre ele por um inimigo. A ameaça e a presença do mal estão com ele coincidentemente, e a crença no poder da maldição é tão forte que ele tomará qualquer precaução contra ela. Deste modo, através da aplicação da magia complacente, ele frustrará qualquer ameaça que possa vir no seu caminho. Tal homem está vigiando seu passo e não lhe dando quaisquer chances. Por outro lado, o homem iluminado, que não dá espaço a nenhuma superstição, relega o seu medo instintivo da maldição para o inconsciente. Deste modo alimentando-o dentro de uma força fenomenal destrutiva que se multiplicará com cada infortúnio bem-sucedido. É claro, todo instante em que um novo revés ocorre, o não crente automaticamente condenará qualquer conexão com a maldição, especialmente para si mesmo. Essa condenação consciente é enfática quanto ao potencial da maldição e o ingrediente perfeito que criará seu sucesso, através da montagem de situações propensas ao acidente. Em muitos exemplos, a vítima condenará qualquer significado mágico em seu destino, mesmo em seu leito de morte, apesar do mago estar perfeitamente satisfeito. Tão logo os resultados desejados ocorram. Precisa ser lembrado que não importa se alguém dá qualquer importância ao seu trabalho, pois os resultados dele estão de acordo com a sua vontade.
O cético sempre explicará a conexão com o ritual mágico como o resultado final da coincidência. Seja a magia realizada por propósito construtivo ou destrutivo, o sucesso da operação é dependente do grau de receptividade da pessoa que vai receber a bênção ou maldição, na circunstância que possa ser. No caso de um ritual de sexo ou compaixão, ajuda se o recipiente tem fé ou acredita em magia, mas a vítima de uma praga ou maldição é muito mais propensa à destruição se ela não acredita nisso. Tão logo o homem descubra o significado do medo, ele necessitará dos caminhos e meios para se defender contra seus medos. Ninguém conhece tudo, e desde que haja prodígios, haverá sempre uma apreensão quanto ao desconhecido, onde haverá potencialmente forças perigosas. É esse medo natural do desconhecido a primeira causa para a fascinação em direção ao desconhecido, que impele o homem de lógica em direção a várias explicações. Obviamente, o homem de ciência é motivado à descoberta pelo seu real sentido de questionamento. E ainda mais, quão triste é quando o homem que se denomina lógico acaba sendo o último a reconhecer a essência do ritual mágico. Se a fé e o fervor religiosos podem fazer aparecer chagas hemorrágicas pelo corpo em aproximação pelas chagas supostamente infligidas a Cristo, são denominados como estigmas. Tais chagas aparecem como resultado da compaixão direcionada para um extremo emocionalmente violento. Por que então deveria haver qualquer dúvida sobre os extremos destrutivos de medo e terror? Os assim chamados demônios têm o poder de destruir a carne por meio da laceração, teoricamente. Assim como uma cheia de pregos bastante enferrujados pode criar o êxtase do gotejamento do sangue numa pessoa convencida que está crucificada sobre a cruz do Calvário. Por esta razão, nunca tente convencer o cético de que você deseja rogar uma praga. Permitam zombar. Esclarecê-lo poderia diminuir suas chances de sucesso. Ouça com bondosa confiança como ele ridiculariza a sua magia, sabendo que seus dias estarão cheios de perturbação a todo tempo. Se ele é desprezível o suficiente, pela graça de Satã, precisa mesmo morrer, zombando.